Efésios capítulo 5, versículos 15 até o versículo de número 17. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aqui, até o versículo 17. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, é propósito, é finalidade, é objetivo de toda e qualquer pessoa salva, de toda e qualquer pessoa regenerada, procurar viver de maneira agradável a pessoa do nosso Deus, procurar viver de maneira agradável a pessoa do nosso Senhor. Na verdade, nós não concebemos algo contrário a isso. Uma vez que nós fomos regenerados, uma vez que nós fomos objetos da graça redentora do Senhor, uma vez que nós fomos tornados templos do Espírito Santo, o natural na nossa vida, o espontâneo em nosso viver é justamente isso: procurar nos esforçar cada vez mais para vivermos uma vida agradável a Deus, uma vida agradável ao Senhor. Com exceção de momentos de frieza espiritual, com exceção de instantes de enfermidades espirituais, repito, é o natural que se espera de um crente, de um servo, de uma serva do Senhor. Contudo, diante desse fato, diante dessa realidade, se levanta uma pergunta, se levanta uma indagação, se levanta um questionamento. E que pergunta, que indagação, que questionamento nós podemos fazer? É justamente este: como nós podemos viver de maneira agradável a Deus? Como nós podemos viver de maneira satisfatória em relação à vontade do Senhor para com as nossas vidas? Poderíamos responder a esta pergunta de várias formas. Poderíamos responder a esta pergunta de várias maneiras. Contudo, existe uma resposta que resume, vamos assim dizer, toda essa questão. Ou seja, vivemos de maneira agradável a Deus, vivemos de maneira agradável ao Senhor, quando nós procuramos, meus irmãos, quando nós procuramos, meus amigos, nos santificar, nos consagrar, nos dedicar cada vez mais a esse Deus, a esse Senhor, a esse Redentor em relação às nossas vidas. Então, se nós desejarmos, se nós quisermos agradar a Deus, de certa forma a receita é essa. De certa forma, o caminho a ser percorrido é justamente esse: vivendo uma vida de santidade. Talvez, meus irmãos, talvez, minhas irmãs, é por causa disso que o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação. Ele tem uma preocupação toda especial em relação a esse tema. Que tema? O tema da santificação, ao escrever a sua carta aos cristãos da igreja de Éfeso. Não é à toa, não é sem razão, que desde o capítulo 4, versículo 17, até esse trecho que nós estamos lendo, é deste tema, é deste assunto que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele trata, ou seja, do assunto e do tema da santificação, porque esta é a vontade de Deus, esta é a forma através da qual vivemos uma vida do seu agrado, do agrado do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 5, versículos 15 até o versículo de número 17, ele inicia com a palavra portanto.
Se você olhar aí para a sua Bíblia, você vai perceber esse trecho, ele começa com essa expressão, esse texto, ele começa com essa palavra, portanto. É uma expressão, meus irmãos, é uma expressão, meus amigos, que indica término, ou pelo menos a conclusão de um raciocínio, a conclusão de um pensamento que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo no contexto anterior. E nós vimos isso em mensagens passadas, em mensagens de domingos anteriores, ou seja, lá entre os versículos 7 até o versículo 14, o capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai mostrar como nós, enquanto filhos da luz, devemos andar, devemos proceder ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na terra. E agora ele chega nesse trecho que estamos considerando, capítulo 5, versículos 15 até o versículo número 21, e ele agora vai trazer algumas implicações práticas da postura que nós devemos ter, uma vez que nós somos filhos de Deus, uma vez que nós somos filhos da luz. Em outras palavras, meus irmãos, em outras palavras, minhas irmãs, uma vez que nós fomos transformados, uma vez que nós fomos libertos do império das trevas, uma vez que nós fomos transportados para o reino do Filho da luz de Deus, o que é que aquele Deus requer de nós? O que é que aquele Deus espera de nós? No seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, é justamente isto, que pela graça de Deus nós iremos considerar nessa noite de hoje. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem da noite de hoje é o seguinte: vivendo com prudência. Vivendo com prudência. E aqui eu queria destacar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 posturas, 5 atitudes, 5 ações práticas que nós devemos evidenciar para que assim hajamos como filhos da luz, para que assim comprovemos que nós estamos nos desenvolvendo no processo de santificação. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas quais são então essas 5 ações? Quais são então essas 5 atitudes? A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, meus amigos, nós devemos considerar cuidadosamente a nossa vida. Esta é a primeira postura, este é o primeiro procedimento que Deus ele espera de nós, pelo fato de nós sermos filhos da luz. Nós devemos considerar cuidadosamente a nossa vida. Vejam aí, Efésios capítulo 5, versículo 15, a parte inicial desse verso. O apóstolo Paulo assim diz: vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Aqui, nesse trecho, o apóstolo Paulo ele nos exorta a mim, exorta a você, exorta a todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, que nós avaliemos criteriosamente o nosso padrão de vida, o nosso padrão de postura ao longo da nossa existência aqui na terra. A recomendação é justamente essa, a exortação é justamente esta. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele faz essa exortação, ele nos ordena a quê? A que nós avaliemos, não de qualquer forma, mas que nós avaliemos criteriosamente o nosso padrão de conduta, o nosso padrão de comportamento ao longo da nossa vida e vida neste mundo, ao longo da nossa vida e vida nessa terra. Essa expressão, vede prudentemente, significa justamente isso, significa considerar com atenção, significa considerar com diligência, significa considerar com precisão, significa considerar em detalhes. Então, não é um mero autoexame que porventura nós venhamos a fazer,
Não é a mera avaliação que porventura nós façamos em relação à nossa vida. Ela vem acompanhada justamente disto, de algo que requer a nossa atenção, de algo que requer a nossa diligência, de algo que requer a nossa precisão e também de algo que requer a nossa atenção. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz: vede prudentemente como andais, esse andar significa justamente isso. É a nossa forma de conduzir a nossa vida, é o nosso padrão de conduta, é aquilo que marca o nosso comportamento nas diversas áreas, nos diversos aspectos da nossa existência aqui neste mundo, aqui nesta vida, aqui nessa terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isto que Deus ele espera de mim. É isto que Deus espera de você. É isto que Deus ele espera de cada um de nós. Ou seja, que nós gastemos parte do nosso tempo, que nós gastemos parte da nossa vida avaliando o nosso comportamento, avaliando a nossa conduta ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida e vida aqui neste mundo. É interessante, porque quando você pensa e reflete um pouco sobre isso, você chega à conclusão que dentro da visão do apóstolo Paulo, o cristão não é aquela pessoa alienada. O cristão não é aquela pessoa que está distanciada da sua realidade. E quando eu falo realidade, eu estou me referindo especificamente à nossa realidade espiritual, à nossa vida com Deus, à nossa vida com o Senhor. Não, jamais, muito pelo contrário. Mas, quando o apóstolo Paulo ele fala acerca de vida cristã, ele fala justamente nesse sentido, nesta obrigação, nesse dever, nesta incumbência, nesta responsabilidade que nós temos, irmãos e irmãs, de estar constantemente, de estar de maneira muito específica, atenciosa, criteriosa, avaliando não a vida do nosso irmão, não a vida do nosso próximo, mas sim a nossa própria vida, a nossa própria conduta. É nos virarmos um pouco para nós mesmos, é nos virarmos um pouco para o nosso viver, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, a maneira como nós agimos, e estarmos fazendo essa avaliação, repito, de maneira constante e também de maneira criteriosa. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos muito essa tendência. Infelizmente, nós não temos muito esse exercício espiritual, que é de quê? De fazer essa autoavaliação em relação à nossa vida, de fazermos uma autoconsideração em relação ao nosso proceder. Muitas vezes a gente acaba deixando a nossa vida nos levar, com as nossas obrigações, com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, e muitas vezes a gente não para perguntar: será que eu estou crescendo espiritualmente? Como está a minha vida com Deus? Quais são aquelas áreas na minha vida onde eu estou respaldado pela palavra? Quais são aqueles comportamentos que me levam mais a errar, a pecar, a contrariar a vontade de Deus em relação à minha vida? Então, muitas vezes, com algumas exceções, nós não temos essa propensão, nós não temos essa disposição, nós não temos esse cuidado de estarmos sempre considerando a nossa vida, de estarmos sempre considerando a nossa conduta, repito, ao longo da nossa existência aqui na terra. A gente não pode esquecer, meus irmãos, a gente não pode esquecer, minhas irmãs, a vida cristã, e quando eu falo a vida cristã, é a nossa vida com Deus, é a nossa vida com o Senhor, é a nossa vida espiritual, ela é uma vida dinâmica, ou seja, existem vários fatores que envolvem a nossa vida em relação a Deus, e precisa desesperadamente que seja avaliada, mesmo que nós não desejemos, mesmo que nós não queiramos fazer isso em relação à nossa vida. Por quê? Conforme nós estamos vendo, porque conforme nós estamos observando, é uma recomendação, por não dizer, é uma ordem que Deus nos dá, ou seja, vede
prudentemente como andais. Então, eu, você, todos nós temos esse dever. Eu, você, todos nós temos essa obrigação. Essa postura, ela deve ser vista em nossas vidas. Ou seja, nós devemos avaliar e avaliar criteriosamente o nosso viver, a nossa conduta e o nosso comportamento aqui neste mundo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, fica um desafio para cada um de nós, com base nisso que nós estamos falando. E que desafio é? E que compromisso é que nós devemos assumir essa responsabilidade de estarmos constantemente nos avaliando espiritualmente, de estarmos constantemente fazendo aquilo que eu gosto de chamar de balanço espiritual da nossa vida. Balanço espiritual da nossa vida e vida com o Senhor. E quando eu falo isso, eu penso muito na linguagem e no mundo contábil. Aqui os irmãos que têm empresa, aqui os irmãos que são empresários sabem disso. Toda e qualquer empresa, toda e qualquer pessoa jurídica, no final de cada ano, ela tem a obrigação de fazer aquilo que nós chamamos de balanço patrimonial. Ver quais são os seus bens, quais são os seus direitos, considerar as suas obrigações para saber como está a saúde financeira da empresa. No sentido espiritual, acontece a mesma coisa. Eu, você, todos nós devemos estar constantemente fazendo esse balanço espiritual em relação às nossas vidas, de como nós estamos na nossa vida com Deus, qual tempo nós estamos dedicando para a oração, o que é que nós estamos aprendendo da palavra do Senhor, em que é que nós estamos avançando na nossa caminhada cristã, naquilo que nós estamos regredindo na nossa vida cristã, naquilo que nós estamos estagnados em relação à nossa vida com Deus. Enfim, meus irmãos, quando a gente para e reflete sobre isso, nós temos muita coisa para fazer. E quando eu falo isso, repito, eu me refiro a cada um de nós. Não é olharmos para o outro, não é olharmos para o próximo, mas sim olharmos para nós, mas sim olhar para nós mesmos. Então, vivendo com prudência, para que isso possa acontecer, para que isso possa se dar, qual é a primeira postura? Qual é a primeira atitude? Qual é o primeiro comportamento que eu devo ter? Avaliar criteriosamente a minha vida com Deus, a minha vida espiritual. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não só há essa postura, não só há esse comportamento, não só há essa atitude. Quando nós olhamos aqui para o texto, quando nós olhamos aqui para essa passagem, a gente se depara com uma segunda postura que também deve ser vista em minha vida, na sua vida e em nossas vidas, para que assim vivamos com prudência. Ou seja, em segundo lugar, nós não devemos ser tolos. Em segundo lugar, nós não devemos ser tolos. Veja o que nós encontramos, versículo 15, parte B, e também o versículo 17, a parte inicial do versículo número 17. Paulo diz, só a título de recapitulação: portanto, vede prudentemente como andais. Olha só o que ele fala agora: não como nécios. E aí você adianta, versículo 17, a parte inicial. O apóstolo Paulo assim nos diz: por esta razão não vos torneis insensatos. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma proibição. Nós temos uma proibição da parte de Deus. Nós temos uma proibição da parte do Senhor, para que nós não sejamos tolos, para que nós não sejamos estúpidos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. A palavra nécio que o apóstolo Paulo usa, literalmente falando, significa tolo. A palavra insensato que o apóstolo Paulo usa no versículo 17, literalmente significa estúpido. Então, em linhas gerais, ele está proibindo justamente isso. A gente não pode, meus irmãos, a gente não pode, minhas irmãs, andar como alguém sem juízo. A gente não pode andar como alguém sem inteligência. A gente não pode andar como alguém que é precipitado nas suas palavras, precipitado nas suas ações,
precipitados na sua conduta no seu sentido geral, que age de maneira intempestiva, que age sem pensar, que age sem raciocinar, que age sem considerar os resultados ou os efeitos, quer seja das suas ações, quer seja das suas palavras. Então, é esta a proibição. É esta a proibição que nós temos da parte de Deus. Nós não podemos ser insensatos espirituais. Nós não podemos ter insensatez espiritual em nossas vidas. E aí a gente pode perguntar, mas por que isso? Qual a razão dessa proibição? Qual o motivo dessa vedação? Simples, meus irmãos. Simples, minhas irmãs. A insensatez espiritual, ela caracteriza as pessoas sem Deus, que estão mergulhadas no pecado, que estão mergulhadas na iniquidade, que não têm nenhum tipo de noção e entendimento espiritual e que agem ao seu bel prazer, que agem de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas emoções, de acordo com as suas sensações. Mas este não é o nosso caso. Passamos pela transformação espiritual, fomos regenerados, somos habitação do Espírito Santo. Deus operou em nós a sua redenção. Então, há sim uma diferença, há sim uma distinção. Então, para que nós sejamos prudentes aqui neste mundo, para que nós sejamos prudentes aqui nesta vida, Deus ele proíbe que nós hajamos de maneira tola. Deus ele proíbe que nós hajamos de maneira estúpida em relação às nossas vidas. E aí você pode perguntar, e aí você pode se indagar, mas qual o remédio para que eu não proceda dessa forma? Qual a solução para que eu não haja dessa maneira? O remédio, a solução é simples: amadureça espiritualmente, cresça espiritualmente, se fortaleça espiritualmente, se achegue mais a Deus, se achegue mais ao Senhor. Na medida em que você abandona aquilo que eu chamo de meninice espiritual, aí você vai estar mais apto, aí você vai estar mais preparado, aí você vai ter mais condição de agir como maduro e assim evitar de ser um nécio e assim evitar de ser um insensato em relação à sua vida. Então, nós precisamos disto, meus irmãos. Nós carecemos disto, minhas irmãs. Nós devemos aproveitar esse tempo de hoje. Nós devemos aproveitar esse tempo de agora para quê? Para avançar na nossa vida. Na verdade, esta é a perspectiva que nós deveríamos ter em relação ao nosso viver, de sermos melhor hoje daquilo que nós fomos ontem e de sermos melhor amanhã daquilo que nós somos hoje, quer seja na nossa vida de piedade, quer seja na nossa vida de oração, quer seja na nossa prática da palavra, enfim, de todos os fatores que determinam o nosso crescimento espiritual. E quando é que a gente tem que fazer? É hoje. Quando é que a gente tem que fazer? É agora. Para quê? Para que a gente possa reagir de maneira correta, reagir de maneira bíblica, diante das tentações, diante das provações, diante das bênçãos que Deus muitas vezes nos concede, e assim a gente possa ter um comportamento que seja evitado nele a insensatez, a tolice, conforme a proibição que nós temos da parte de Deus, da parte do Senhor. Então, esta é a segunda atitude, este é o segundo procedimento, esta é a segunda postura que Deus ele requer de nós, que nós não sejamos e não sejamos tolos, que nós não sejamos e não sejamos estúpidos no sentido espiritual. Então, nós já vimos a primeira postura, nós já vimos a segunda postura, contudo, há ainda uma terceira postura, há ainda uma terceira ação, há ainda uma terceira conduta que deve marcar as nossas vidas para que nós vivamos e vivamos com prudência, para que nós vivamos e vivamos como filhos da luz. Ou seja, nós devemos ser, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas sábias. Nós devemos ser pessoas sábias. Veja aí, o finalzinho do versículo 15. O finalzinho do versículo 15. O apóstolo Paulo vinha falando: portanto, vede prudentemente como andais,
ele dá a proibição, não como nécios, mas depois complementa a sua exortação. E sim como sábios. Então, o que é que nós encontramos aqui? Uma advertência. O que é que nós encontramos aqui? Uma exortação. Para quê? Para que nós tenhamos um conhecimento prático em nossas vidas. A exortação de Paulo é justamente nesse sentido. A exortação de Paulo é justamente nessa direção, que nós tenhamos um conhecimento prático em nossas vidas. Porque ser sábio, irmãos, possuir sabedoria, minhas irmãs, na prática significa isso. Significa você aplicar de maneira correta o conhecimento que você tem de Deus e sua vontade a toda e qualquer circunstância, a todo e qualquer momento que porventura você vivencie em sua vida. A pessoa que é sábia é justamente essa pessoa. Ela tem o conhecimento de quem é Deus, ela possui o conhecimento da vontade desse Deus para ela, e aí, na medida em que ela está andando nesta vida, na medida em que ela está vivendo esta vida, nos seus mais variados relacionamentos, nos seus mais distintos ambientes, ela vai conduzir a sua vida, suas palavras, suas decisões, por aquilo que Deus requer, por aquilo que Deus determina em relação à sua vida. Esta é, na prática, uma pessoa sábia. Via de regra, infelizmente, a gente faz certa confusão quando a gente fala de ser sábio, quando a gente fala de possuir sabedoria. Via de regra, a gente tem a tendência de confundi-la com inteligência. Muito embora a inteligência e a sabedoria sejam duas coisas que estejam intimamente relacionadas, existe uma diferença, existe uma distinção em relação a elas. Por exemplo, a inteligência, ela diz respeito ao acúmulo de conhecimento. E aqui no sentido espiritual, ao acúmulo de conhecimento espiritual. É você entender determinadas doutrinas bíblicas, é você ter um conhecimento panorâmico das Escrituras, é você ter um conhecimento vasto daquilo que Deus nos revela na sua palavra. Você é uma pessoa conhecedora, você é uma pessoa inteligente no sentido espiritual, mas talvez você não seja sábia, porque o sábio tem a ver em aplicar esse conhecimento, não aplicar de qualquer forma, não aplicar de qualquer maneira, mas aplicar de maneira assertiva, aplicar de maneira correta a cada circunstância, a cada evento, a cada momento na sua vida, mais ou menos guardadas as devidas proporções, esse manejo que as mulheres têm no cozinhar, e saber temperar no medido sabor, na medida proporção, para que assim você venha a ter uma comida que seja saborosa. Então, o sábio, ele é assim. A mulher sábia, ela é assim. Ela sabe como temperar a sua vida, seguindo aquilo que Deus requer e vivenciando essa obediência em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento na sua vida. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, esta é a recomendação que o apóstolo Paulo, ele faz a cada um de nós. Sejamos sábios, sejamos sábias. É assim que a gente vive com prudência. É assim que a gente vive como filhos e filhas da luz em meio a esse mundo em trevas no qual nós estamos. E aí, quando você pensa, e aí quando você considera esse fato, você chega a uma conclusão. Que conclusão? A nossa vida presente, ela é o palco onde nós devemos desenvolver a nossa sabedoria. Esta vida presente é o palco onde nós devemos desenvolver a nossa sabedoria. Por quê? Uma vez que eu sou cristão, por quê? Uma vez que eu vivo neste mundo, por quê? Uma vez que eu sou filho de Deus, o que é que eu devo fazer? Eu devo desenvolver o meu conhecimento dele, mas não só conhecê-lo, eu devo aplicar esse conhecimento em toda a minha vida aqui neste mundo, quer seja como esposo, como esposa, quer seja como pai, como mãe, quer seja como filho, quer seja como patrão, quer seja como empregado, porque são nesses ambientes que nós demonstramos a nossa sabedoria. São nessas circunstâncias que nós evidenciamos o nosso conhecimento no sentido de aplicá-lo a cada instante do nosso
viver. Este é o desafio que Deus tem para mim, o desafio que Deus tem para você, o desafio que Deus tem e tem para cada um de nós. E nesse sentido, a gente percebe que a caminhada cristã não é uma caminhada tão fácil assim. Ela tem as suas exigências, ela tem os seus desafios, ela tem as suas dificuldades, mas nada que Deus não venha suprir, nada que Deus não venha nos ajudar, nada que Deus não venha nos auxiliar, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, é esta, meus irmãos, minhas irmãs, a recomendação de Deus para nós. Sejamos sábios, vivamos com sabedoria ao longo da nossa existência aqui neste mundo. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: você procura exercer a sabedoria na sua vida? Você procura desenvolver a sabedoria em sua vida? Em cada ação que você toma, em cada decisão que você faz na sua vida, você pergunta para si mesmo: o que é que a Bíblia diz acerca disso? Muitas vezes a gente erra na nossa vida porque a gente não faz essa simples pergunta: o que é que a Bíblia diz acerca disso? Ela aprova? Ela reprova? Há exemplos bíblicos que possam me auxiliar para que possa assim corroborar essa minha decisão? Se sim, tudo bem. Se não, o que é que a gente deve fazer? Opa, eu devo esperar. Não é sábio, não é prudente, não é correto. E mais ainda, os caminhos que eu tomo, ele procura cada vez mais me levar para perto de Deus. As atitudes que eu tomo, elas procuram cada vez mais me aproximar de Deus. Se sim, siga nesse caminho. Se sim, siga nesse caminho. Se não, preste atenção. Talvez não seja sábio você prosseguir, porque talvez esse caminho lhe leve a pecar, lhe leve a lhe afastar de Deus e de sua palavra. Aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, ajuda no crescimento espiritual do meu irmão? Ajuda no crescimento espiritual da minha igreja? Se sim, façamos. Se não, evitemos. É assim, meus irmãos, essa dinâmica. Veja que é algo prático, não é algo teórico. Veja que é algo do nosso dia a dia. Veja que é algo que nós estamos constantemente tendo que agir nesse sentido. Então, nós precisamos desse cuidado. Nós precisamos dessa atenção, dessa sabedoria, de estarmos fazendo essas perguntas, de estarmos fazendo essas indagações, para que o nosso viver, o nosso andar, ele venha a ser um viver, um andar que agrada ao nosso Deus e que glorifique o seu santo e excelso nome. Infelizmente a gente vê isso. Pessoas às vezes que têm até uma certa vivência de vida cristã, pessoas que têm anos de conversão, mas não se desenvolve na sabedoria, é nécia, é insensata, age como um nécio, age como um insensato. Mas não é assim. Não é assim que Deus ele requer de nós, não é assim que Deus ele deseja para nós. Muito pelo contrário, mas sim que sejamos sábios, muito pelo contrário, mas sim que hajamos com sabedoria. Então, aqui você encontra a terceira atitude, aqui você encontra a terceira postura, aqui você encontra a terceira conduta que deve marcar as nossas vidas enquanto filhos da luz, que deve marcar as nossas vidas quando nós vivemos e vivemos com prudência. Nós somos e somos sábios. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Olhando aqui mais uma vez para o texto, olhando aqui mais uma vez para a passagem, a gente encontra uma quarta postura, a gente encontra uma quarta atitude, a gente encontra um quarto comportamento. Ou seja, para que eu viva como filho da luz, para que eu viva com prudência, eu preciso, em quarto lugar, aproveitar as oportunidades. Em quarto lugar, eu preciso aproveitar as oportunidades. Vejam aí, versículo 16, Efésios capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui nesse verso, nós somos ordenados a aproveitar todo o tempo que Deus nos dá nesta vida.
Aqui nesse verso, repito, nós somos exortados a aproveitar todo o tempo que Deus nos dá e nos dá nesta vida. Chama-nos a atenção aqui o significado da palavra remir, que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 16. Literalmente falando, essa palavra significa comprar. Literalmente falando, essa palavra significa comprar. Ela era aplicada dentro de um contexto comercial para expressar a atitude das pessoas de irem à feira com o intuito de comprar, com o intuito de adquirir alguma coisa, algum objeto. Então Paulo, ele extrai essa palavra dentro desse contexto, ele extrai essa expressão dentro dessa realidade e a aplica aqui como um compromisso nosso de quê? De nós estarmos comprando, entre aspas, o nosso tempo. Na prática, meus irmãos, na prática, meus amigos, nós compramos o nosso tempo, pegando aqui literalmente essa passagem, quando nós aproveitamos os nossos dias, quando nós aproveitamos as nossas semanas, quando nós aproveitamos os nossos meses, mas não só isso, quando nós aproveitamos todas as oportunidades que Deus nos oferece para dedicá-las a Ele, no sentido de fazer aquilo que lhe é agradável. Remir o tempo é justamente isso, é você pegar o seu tempo, o tempo que Deus lhe dá, é você pegar as suas oportunidades, as oportunidades que Deus lhe proporciona, para que você possa agir nelas de tal forma que Deus ele venha a ser glorificado, que Deus ele venha a ser exaltado, que Deus venha a ser reconhecido através disso que você fizer. Enfim, é você usar a sua vida, não só para a glória, mas é você usar a sua vida para a obra de Deus. É assim que você faz esse processo de remissão do seu tempo, conforme o ensino do apóstolo Paulo. E é interessante, porque quando você vê aqui esse trecho, quando você considera aqui essa passagem, você encontra a razão, você encontra o motivo pelo qual Paulo ele faz essa exortação. É por isso que ele diz, remindo o tempo, e depois ele vai explicar. E como é que ele vai dizer? Porque os dias são maus. Então, o que é que ele está dizendo com os dias são maus? Esse tempo que nós estamos vivendo, esse momento em que nós estamos aqui, é o momento que é marcado pela podridão espiritual, que a gente consegue enxergar nas pessoas. Atitudes de desobediência, atitudes de irreverência, atitudes de contrariedade àquilo que Deus determina para o homem e que de certa forma marca a nossa vida aqui neste mundo. Por isso Paulo diz, os dias são maus, e são mesmo. São nos dias do apóstolo Paulo, quando ele escrevia essa carta aos Efésios, porque conforme nós falamos em mensagens anteriores, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente mundanizada, mas não só isso, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente paganizada, e os irmãos, eles de certa forma eram seduzidos a voltar a praticar aquilo que eles praticavam antes da salvação, antes da redenção. Então, é por isso que Paulo chega e os adverte. Aproveitem o tempo, aproveitem as oportunidades, porque os dias que vocês estão vivendo, eles são dias maus, dias corruptos, onde as pessoas não temem a Deus, onde as pessoas desobedecem a Deus, onde as pessoas vivem de acordo com os seus prazeres, onde as pessoas dão as costas para a palavra do Senhor. Então, nesse tempo, vivam e vivam para o Senhor. Não percam as oportunidades, não percam o seu tempo, viva para a glória de Deus, viva para a glória do Senhor. Faça isso hoje, faça isto agora. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, nós fomos salvos no presente momento, nós fomos salvos nesse tempo, e nós devemos fazer diferença nessa geração. A gente não deve fazer diferença na geração passada, até porque nós não estávamos lá. Nós não vamos fazer diferença em relação às gerações futuras, porque também nós não estaremos lá. A gente tem que fazer diferença nesta geração, no hoje, no aqui, no agora, em nossos relacionamentos, em nossas obrigações, em nossa vida cotidiana, para que as pessoas possam ver em nós Cristo,
para que as pessoas possam constatar em nós a presença da salvação, para que assim nós possamos ser sal da terra e luz no mundo, nesse mundo em trevas no qual nós vivemos. Então, é a postura que Deus Ele requer de cada um de nós, que nós aproveitemos o nosso tempo, que nós aproveitemos os nossos momentos, para que assim, tudo aquilo que nós fizermos tenha esse objetivo. Que objetivo? Render glórias a Deus. Que objetivo? Render glórias ao Senhor. Afinal de contas, esse mundo está posto maligno. Afinal de contas, este mundo ele está sendo entesourado para o fogo. O apóstolo Pedro já falava acerca disso. Então, o que é que eu vou ganhar seguindo no curso desse mundo? O que é que eu vou ganhar pensando da forma do mundo? O que é que eu vou ganhar praticando as coisas que o mundo pratica? Não, eu devo remir esse tempo. Eu devo aplicar esse tempo com um fim proveitoso. Por quê? Porque os dias eles são maus. Daí a necessidade, conforme nós estamos estudando pela manhã, da gente exercer corretamente a mordomia do tempo que Deus nos dá. O tempo é uma dádiva de Deus. O tempo é uma dádiva do Senhor. E nós devemos reverter essa dádiva, essa bênção, de maneira que Deus ele venha a ser glorificado e não desperdiçar com aquilo que não edifica, e não desperdiçar com coisas fúteis, e não desperdiçar com coisas que não vão proporcionar nenhum tipo de benefício espiritual. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a necessidade da gente nos autoavaliar constantemente. O que eu estou fazendo? Será que eu estou investindo corretamente o tempo? O tempo que Deus nos dá, será que Ele vai propiciar para mim algum benefício espiritual? Seja para mim, seja para a minha família, seja agora, seja no futuro? Se sim, invista nesse tempo, nisso que você está fazendo. Se não, abandone, porque não adianta passarmos toda uma vida e chegarmos lá adiante e nós não termos colhido nada em termos espirituais. E às vezes acontece isso. Às vezes você se depara com determinados cristãos, anos a fio dentro da igreja, que nunca produziu nada em termos espirituais, que não frutifica em termos espirituais, que não tem nada a mostrar em termos de vida com Deus. É uma vida seca, é uma vida seca. Então, que a nossa vida não seja seca, muito pelo contrário, mas que ela venha a ser uma vida abundante, que ela venha a ser uma videira frutífera, e assim a gente possa manifestar cada vez mais a beleza do Evangelho no nosso viver. Então, aproveitemos o nosso tempo, aproveitemos o nosso tempo. Então, em quarto lugar, é isso que Deus ele requer de nós. Para quê? Para que sejamos prudentes. Para quê? Para que vivamos como filhos da luz. Devemos aproveitar as oportunidades. Mas não só isso. Existe uma quinta e última atitude. Existe uma quinta e última postura. Uma quinta e última conduta que deve marcar a nossa vida aqui na terra. Para que vivamos com prudência, para que vivamos como filhos da luz. Ou seja, nós devemos compreender a vontade de Deus. Nós devemos compreender a vontade de Deus. Vejam aí, versículo 17, a parte B, que eu quero chamar a atenção. Mas vamos ler todo o versículo 17 para complementar a ideia. Diz o seguinte, versículo 17: por esta razão, não vos torneis insensatos. Veja agora o que o apóstolo Paulo vai falar. Na verdade, o que ele vai ordenar. Ele diz: mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós somos exortados a entender o caminho que Deus ele determina para nós. Aqui nós somos exortados a entender o caminho que Deus determina para nós ao longo da nossa vida aqui na terra. Quando a gente fala em vontade de Deus, quando a gente fala em vontade do Senhor, pelo menos dois aspectos devem vir à nossa mente. Em primeiro lugar, existe aquela vontade que faz com que Deus determine determinadas coisas para as nossas vidas. É o que acontece em relação à nossa salvação, que Ele determinou desde toda a eternidade. É o que vai acontecer em relação a fatos da nossa vida que Deus determinou, conforme a gente tem lá no Salmo de número 139. Então,
este é um aspecto da vontade de Deus. É aquilo que nós chamamos de vontade decretiva, aquilo que Ele determina na nossa vida e que vai acontecer, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância. Contudo, a vontade de Deus, ela não deve ser vista apenas nesse aspecto. Existe um segundo aspecto que nós devemos enxergar a vontade de Deus, que é aquela vontade que Deus ele requer de nós, em termos de conduta, em termos de caminho, em termos de procedimento, em termos de comportamento. É aquilo que nós chamamos de vontade preceptiva de Deus e não vontade decretiva. Então, é nesse segundo aspecto que Paulo está falando aqui. Essa vontade dos preceitos de Deus, essa vontade dos mandamentos de Deus, essa vontade daquilo que Deus requer de nós, em termos de ação, em termos de comportamento, em termos de conduta nas nossas vidas. Então, é esta exortação que Paulo faz aqui, que nós devemos entender qual é a vontade de Deus, que nós devemos compreender qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, segundo aquilo que Ele determina e determina na sua palavra. Então, é nesse sentido, meus irmãos, é nesse sentido, minhas irmãs, que também nós devemos viver em nossas vidas. Qual o padrão da nossa conduta? Quais devem ser as nossas ações? Quais devem ser os nossos procedimentos? Repito, dentro da nossa casa, repito, no nosso trabalho, repito, na nossa sociedade. Onde é que nós encontramos tudo isso? Nós encontramos tudo isso na vontade revelada de Deus, ou seja, nas Escrituras Sagradas. Na verdade, não há outro caminho. Na verdade, não há outro meio de você entender essa vontade de Deus, aquilo que nós chamamos de vontade preceptiva, dos seus preceitos, a não ser que seja na sua palavra. Foi por isso que Ele inspirou homens ao longo de milhares de anos, para que esses homens pudessem escrever a sua vontade para nós, registrar essa vontade, preservar essa vontade e fazer com que essa vontade hoje estivesse diante de nós, para que nós possamos lê-la, para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos guardá-la em nossas mentes, em nossos corações, e assim elas sejam manifestas em nossas vidas. Esta é a vontade de Deus que nós devemos entender. E a nossa vida, aqui nesta vida, ela deve ser marcada por isso, por essa busca, por esse interesse que todos nós devemos ter em relação à palavra, de conhecer e continuar conhecendo, de entender e continuar entendendo, de aprender e continuar aprendendo, para que cada vez mais aquela sabedoria a qual Paulo fez menção no ponto anterior, ela venha a ser vista em nossas vidas. Porque não existe sabedoria sem conhecimento. A sabedoria, ela só vem através do conhecimento. E se você não conhecer, você não pode ser sábio. Por isso você precisa conhecer, para que a partir do conhecimento, e não por ele em si só, você possa finalmente ser uma pessoa sábia. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, é um compromisso, é uma responsabilidade que todos nós temos, de nos voltarmos para as Escrituras, de fazermos dela o nosso alimento, de fazermos dela o nosso sustento, de fazermos dela a nossa vida, para que cada vez mais pautemos a nossa vida segundo esse propósito, segundo essa vontade do Senhor. É aqui, meus irmãos, é aqui, minhas irmãs, que nós encontramos um outro desafio. Que desafio? O desafio de fazer da Bíblia o nosso livro. O desafio de fazer da Bíblia o nosso livro. Talvez, falando dessa forma, talvez, falando dessa maneira, você possa pensar: mas isso já é tão básico. Afinal de contas, eu já sou uma pessoa salva. Eu sei que a Bíblia é o meu livro. Eu sei que a Bíblia é o livro de Deus e que deve estar sempre presente na minha vida. Sim, mas será que você já fez esse compromisso? Um compromisso de fidelidade, um compromisso de zelo, um compromisso de apego com as Escrituras, para que diariamente você possa estar aprendendo nela aquilo que você deve fazer em relação à sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, sejamos sinceros. A gente encontra tanto obstáculo na nossa vida para de fato vivenciar esse compromisso com as Escrituras Sagradas. Muitas vezes há o problema da nossa incredulidade. A gente lê, mas não crê. Muitas vezes há o problema da nossa insubordinação,
a gente lê, mas não se sujeita. Muitas vezes há o problema do descompromisso, a gente nunca tem tempo para a Bíblia, e aí fica difícil, e aí fica complicado da gente entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Veja que esse ponto ele está diretamente relacionado ao ponto anterior, a questão de aproveitar o tempo, e foi aquilo que nós falamos hoje pela manhã, e a gente vai falar mais no próximo domingo. Se a gente não dedicar do nosso tempo, se a gente não separar da nossa vida diária instantes de aprendizado, nunca a gente vai aprofundar o nosso conhecimento da vontade de Deus. A gente vai viver como nécio, a gente vai viver como insensato. Chegam as circunstâncias que exigem de nós determinado conhecimento. O que é que eu vou fazer? Eu não sei. Como é que eu vou agir? Eu não sei. O que é que a Bíblia diz acerca disso? Eu não sei. E aí fica complicado. E talvez seja por isso que a gente padeça tanto na nossa vida. Tomamos decisões erradas, optamos por caminhos errados, porque muitas vezes nos falta entender, compreender qual é a vontade de Deus, o que é que Deus ele requer para cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos com seriedade esse desafio, assuma esse compromisso com Deus. Se você já é aquela pessoa devotada às Escrituras, se você já é aquela pessoa que dedica tempo à palavra, que você permaneça nesse caminho e que você possa aprofundá-la ainda mais. Mas se porventura não é este o seu caso, não é esta a sua condição, assuma hoje esse compromisso. 5 minutos por dia de Escrituras vão fazer uma diferença muito grande na sua vida. 10 minutos ainda mais. E na medida que mais tempo você investe, mais você se beneficiará do texto sagrado, e isso vai refletir na sua vida e por toda a sua vida ao longo da sua existência aqui neste mundo. Quando nós pensamos acerca disso, nos vem à mente o texto de Josué, um texto conhecido, mas conhecidíssimo nosso mesmo, que talvez a gente já saiba de cor e salteado, mas muitas vezes nós temos uma dificuldade enorme de colocá-lo em prática em nossas vidas. E eu vou querer que você faça isso. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. A gente vai fazer essa leitura junto, todos a uma só voz, para que essa verdade ela possa ficar impregnada no nosso coração, e a gente possa sair nesta noite de hoje com essa convicção de assumir esse compromisso com a palavra. E isso vai fazer toda a diferença na minha vida, porque em conhecendo a vontade de Deus, eu sou uma pessoa prudente. Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz aqui a palavra. Na verdade, vamos ler todos juntos a uma só voz e com disposição, com vibração, para que essa verdade ela encontre morada no nosso coração. Vamos lá. Diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer essa verdade na sua vida? Quer essa verdade no seu coração? Então, coloque em prática no seu viver. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida se você se envolver profundamente, intimamente com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos 5 passos, 5 atitudes, 5 condutas, 5 procedimentos que nós devemos ter enquanto filhos da luz, que nós devemos ter para viver e viver com prudência a nossa vida. Nós precisamos considerar com cuidado a nossa vida. Nós não devemos ser tolos, nós devemos ser sábios, nós devemos aproveitar as oportunidades e, por fim, nós devemos compreender a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã, nessa noite de hoje. Medite nisto ao longo da sua semana. Procure pautar a sua vida por esses passos e veja a diferença que você vai experimentar. Observe o salto espiritual que você vai ver na sua vida. E depois você vai chegar para mim e confirmar: de fato, pastor, essa é a verdade que nós temos na palavra do Senhor. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã, para a glória do nosso Deus. E se porventura há entre nós pessoas não salvas,
nós temos aqui uma recomendação de caráter final para você. Que recomendação? Que você peça graça, que você peça o favor imerecido de Deus para a sua vida. Para quê? Para que você possa viver com prudência, conforme as atitudes que nós vimos aqui na noite de hoje. Contudo, isso só vai ser realidade na sua vida, essa graça, ela só vai ser manifestada quando Deus juntamente operar a sua graça redentora no seu coração. Por isso a necessidade, meu amigo, por isso a necessidade, minha amiga, de quê? De você reconhecer os seus pecados, de você reconhecer as suas transgressões, de você reconhecer a pessoa de Cristo, a sua salvação, entregar a sua vida a Ele hoje. E na medida em que isto acontecer com você, que já vai ser uma evidência da manifestação da graça de Deus na sua vida, você vai ser também agraciado a viver de maneira prudente, a viver como filho da luz, conforme nós vimos, considerando com cuidado a sua vida, não sendo uma pessoa tola, sendo uma pessoa sábia, aproveitando as oportunidades, compreendendo a vontade de Deus, mas acima de tudo, experimentando da salvação, tendo certeza de vida eterna, não só nessa vida, mas também na vida por vir. Então, esse é o nosso desejo, essa é a nossa recomendação, que você possa clamar por essa graça, que você possa clamar por essa misericórdia, para que assim, hoje mesmo, pela graça de Deus e para a glória do seu nome, você venha experimentar da nova vida em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.